apedrejado, maltratado, vai para a cadeia, é um horror. Foram sempre os crentes que perseguiram o Evangelho. A gente não ouve dizer, então, o sacerdote pagão de Derbe se levantou e quis fazer alguma coisa assim contra os apóstolos. É uma raridade. Geralmente é o líder da sinagoga ou são os cristãos judaizantes que fazem isso, são os que querem juntar Jesus e Moisés, que fazem isso contra o evangelho da graça de Deus, em toda a história humana. Do contrário, você não vê nos apóstolos essa atitude, dessa provocação. Ao contrário, eles imitavam Jesus. Vê aqui em Mateus, no capítulo 11, pelo amor de Deus, aqui, está bem aqui na nossa frente, Mateus, no capítulo 11, você vê que a minha Bíblia está com as páginas soltas, eu tenho que ir bem devagar, porque o vento do ventilador, não é o vento da brisa, é do ventilador, está batendo aqui em cima de mim, e que fala, já no capítulo 12, acerca de Jesus, dizendo dele que ele estava ali para se cumprir as profecias de Isaías, entre outras coisas, vivendo com toda discrição. Ele não gostava de publicidade marqueteira. Está aqui em Mateus 12, verso 16, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. A cara dessa igreja, né, que está aí. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aí o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo, significando com juízo, a palavra juízo, verdade, justiça, compreensão, anunciará juízo, luz aos gentios. E aí olha o caráter dele. Não contenderá, não vai entrar em briga. Não vai entrar em briga. Hoje eu fiz um post ali de um pastor nojento, misógino, perverso, falando mal das mulheres. Devia estar falando mal da dele. Mas, meu Deus, ele não contenderá. Jesus, você não vê Jesus em contenda. Se alguém quiser contender comigo, vai ficar falando sozinho. Ou aprende a dialogar, ou vai falar sozinho. Comigo não vai ter contenda. Porque eu sou discípulo da não contenda. Sou macário, sou pacificador. Não contenderá, nem gritará. Nem gritará. Você está me ouvindo? Nem gritará. Parece tanto com as pregações que você ouve aí, né? Tem gente que até reclama. Por que eu falo sem gritar? Eu, às vezes, grito. Depende da hora ou da circunstância, eu aumento a minha voz. Mas, no geral, se eu estou sendo ouvido, para que eu preciso gritar? Eu já gritei muito quando eu falava sem microfone para milhares de pessoas que vinham me ouvir, não tinha como amplificar a minha voz, eu tinha que subir em algum lugar e dar o melhor de mim. Mas, do contrário, não gritará. Não gritará. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não vai ficar incomodando as pessoas no ambiente público. Também não esmagará a cana quebrada, que é aquele indivíduo que já está todo arrebentado, ele não vai lá e ainda piorar a situação da pessoa. Nem apagará a torcida que fumega, não vai apagar o último lampejo de esperança humana nenhum. Porque ele quer fazer vitoriosa a verdade. Ele quer fazer vitoriosa a luz. É o que se diz aqui acerca de Jesus. Então a igreja é tudo, meu querido. É grito, é histrionismo, é histeria, é fanatismo, é abuso vocal, é falta de educação relacional,
é avivamento de emoção passageira, mas nunca produz, no curso da história, nada duradouro, porque o duradouro só acontece na soma dos indivíduos, que numa certa dada geração vivem com intensidade de amor, porque até mesmo a paixão da conversão, depois de um tempo, ninguém aguenta viver como se vive no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Ninguém aguenta. Feito. Aí Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Você veja que outra vez ele está falando da soma dos elementos individuais formando o coletivo. A cidade, ele estava falando isso na Galileia, e se você chega hoje na Galileia, hoje é obviamente muito mais simples, mas mesmo nos dias de Jesus, quando não havia luz elétrica, do outro lado do Mar da Galileia, onde está a Jordânia de hoje, e nos dias de Jesus estavam as Decapólis, as 10 cidades greco-romanas mais importantes daquela área, as mais cultas, mais poderosas, você via, havia cidades enormes, como Gerasa, por exemplo, uma cidade poderosa, imensa, muito maior do que Jerusalém, lá em cima do monte. Quem for a Israel comigo agora na próxima viagem em março, eu vou outra vez levar as pessoas que forem comigo a Gerasa, porque é um lugar que vale a pena explicar o que ali aconteceu sempre. Então, ele diz, olhando para o outro lado do Mar da Galileia, 12 quilômetros de separação da largura do mar, nas montanhas, os pontos de luz nas casas, que não eram milhões de casas como hoje em dia na Jordânia, eram algumas aldeias ou algumas cidades grandes, como Gerasa, como Gadara, algumas outras grandes, ou como já do lado de cá, Bet-Shean, e várias outras, que iluminavam. Mas era a soma das individualidades que fazia o clarão coletivo. Essa é a cidade sobre o monte. Não é uma luz solitária. É a soma da qualidade individual das lanternas formando aquela luz sobre a montanha. E aí Jesus, usando esse exemplo, diz que não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte, assim como não é possível esconder uma igreja que seja luz, feita de justiça, verdade e bondade. Ela não precisa de publicidade, nem de propaganda, nem de gritaria, nem de nada disso. Se ela for assim, a soma dos seus indivíduos será um clarão na noite da existência. Um clarão sempre. Aí Jesus prossegue e diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, do cesto. Isso ele já está falando de dentro de casa. Se você é uma luz em casa, dentro da sua casa, não esconda a luz que você é. E não esconder a luz não significa não ser discreto, não ser sábio, não ter bom senso, ser um chato perturbador da família, não. Obedecendo todos os critérios da mansidão de Cristo Jesus, sendo um Macários, Jesus diz: leve esse gosto para dentro. É como a luz que cobre. Deixe vazar seu ser, sua consciência, através do fruto da luz, que consiste em toda verdade, justiça e bondade. Se você for assim, se você não for um ente que para fora é uma coisa, para dentro é outra, ou se você for uma pessoa que não se envergonha de dar o fruto da luz no ambiente da sua própria casa, você vai iluminar sua família inteira. Por isso, ninguém acende uma candeia, uma lâmpada com esse fogo da verdade do Evangelho crepitando, ardendo no ser, para esconder, para se envergonhar disso.
Mas, ao contrário, a gente posta isso no velador e assim beneficia, ilumina, alumia a todos os que se encontram na casa. É como Jesus diz em Lucas, no capítulo 10, se vocês chegarem numa casa e encontrarem ali um filho da paz, basta um, no meio de vários, se tiver um filho da paz, fique ali. Fique ali porque você encontrou uma comunicação, uma comunhão com um ente luz naquele lugar, basta isso. Vai iluminar a todos, vai fazer bem a todos. Mas você tem que dar o fruto da luz. Porque se você não der o fruto da luz, que é feito de verdade, justiça e bondade, qualquer outra coisa é apenas pirotecnia religiosa, que só faz as pessoas ficarem cínicas, cada vez mais cínicas, olhando e observando você. Agora, olha só, Jesus conclui no verso 16 dizendo: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, dos seres humanos, da sociedade humana, do mundo, de tudo quanto é constituído por gente, por consciência na terra. Assim também a vida de vocês, que consiste de verdade, justiça e bondade, a vida macária de vocês, com o gosto do sal, com a dissolvência do sal, com a descrição poderosamente inegável da presença do sal, com todo o seu poder preservador, com toda a construção dessa analogia que quer se transformar em caráter, em atitude e em vida, assim também brilha a vossa luz diante dos seres humanos todos, para que eles vejam as vossas boas obras. E boa obra, no meio chamado evangélico, o cara, quando usa a palavra obra, ele está se referindo ou a uma construção de uma congregação. Estamos lá trabalhando na obra da congregação, tá? Levantando paredes. Ou então, eu sou um obreiro, significando dizer que ele é um cara que é enviado pelo pastor de lugar em lugar, de casa em casa, convidando as pessoas para virem para o culto. Ou ele é um obreiro, porque ele fica na porta como introdutor, ou porque ele é um operário do pastor como voluntário na igreja, ou a obra de Deus assim designada, que é chamada para caracterizar toda atividade chamada eclesiástica. É a obra de Deus. Isso é uma coisa que me dá até uma gastura, desde que eu sou novinho. Quando o cara me perguntava, escuta, você divide o seu tempo ou dá tempo integral à obra? Para mim isso sempre foi um negócio muito esquisito, careta, estranho. Eu digo, eu dou tempo integral à vida, ao Evangelho. A obra da minha vida é o Evangelho. E a minha vida é a obra do Evangelho. Assim também, Jesus diz, se manifestem as obras de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, as boas ações, os bons frutos, a boa atitude de vocês. E a vida de vocês seja tão carregada de macariedade, de bem-aventurança, desses sabores do reino de Deus, de tal modo que as pessoas olhem para vocês e glorifiquem. Olha que coisa linda. E glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não precisa de nada, eles só olham para a tua vida e dizem, meu Deus, existe gente assim e eu não sabia. Existe gente assim e eu não sabia. Assim brilhe também as vossas boas obras. Eu me lembro do tempo e de um dia em que a esposa de um dos pastores dos anos 70, mais conhecidos no Brasil, o marido dela, bem mais velho do que eu,
desenvolveu uma raiva grande de mim. Eu nunca fiz nada para o cara, a não ser tentar ajudá-lo. Eu já estava na televisão antes dele, e ele se considerava uma figura eminente na denominação dele no mundo inteiro. Ele chegou na minha cidade, naquele tempo, Manaus, e viu a cidade inteira me assistindo em estupefação, e falou: o que é que um garoto de 19 para 20 anos tem para receber toda essa visibilização? E ficou com raiva. E algum tempo depois, quando eu mudei para o Rio de volta, para Niterói, fui pastorear a Igreja Presbiteriana Betânia em 80, 81, a esposa desse pastor, conversando comigo, por acaso, um encontro realmente casual, me disse: é uma pena que o fulano tenha tanto ciúme de você. Tanto ciúme de você. Agora, não presta atenção no ciúme, na inveja, nisso tudo dele não, porque ele é assim mesmo. Mas presta atenção na obra que ele faz. Aí eu fiquei olhando para ela e falei: a senhora está se referindo a quê? Aí ela falou: nossa obra é de assistência social. É parecida com aquela que o senhor faz, o senhor também faz muita obra. Muita obra. Eu falei: a senhora confunde as boas obras do Evangelho com criar uma ONG, uma para-eclesiástica, uma instituição, para fazer creche, para fazer isso, fazer aquilo. Isso aí qualquer máfia faz, qualquer um faz. As verdadeiras boas obras não são feitas de concreto, nem de organização institucional, nem de nada disso. É fruto da vida, é fruto do ser, é fruto da língua, é fruto do que se fala, é fruto do que se vê, de como se interpreta, de como se projeta, de como se existe, de como a gente é. A obra sou eu, a obra é você. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E aqui esse meu celular aqui está para acabar a bateria dele, está ficando escura. E eu vou terminar, porque senão daqui a pouco acaba aqui, eu não sei, deve estar mal conectado ali no alimentador de energia. Viu, Caio? Então, se você puder vir dar uma apertada aqui, eu agradeço. Neste aqui. Então, se não for assim, você só está perdendo tempo. E eu não quero perder o meu. Ao contrário, eu estou aqui para que os homens vejam a minha vida com Jesus, com Deus, e assim glorifiquem o Pai que está nos céus. É olhando a vida da gente, como Jesus disse em João 15, João 17, especialmente quando ele afirmou que o mundo só creria nele se visse as nossas boas obras de amor, começando de uns pelos outros, se manifestando realmente diante da vida. Não é este, filho, é esse aqui. Vira aquele ali para mim, que senão o pessoal do Instagram vai ficar na mão. Então, não? Então, pois bem, a obra é o que procede da minha existência. É o que grita da minha vida, mesmo que eu seja mudo. Mesmo que eu não tenha palavra nenhuma a falar, eu não preciso dizer nada, a minha vida é um grito de verdade. E a sua também. Eu vou parar por aqui porque já falei muito. Prossigo amanhã, que é quinta-feira, com muita alegria aqui, na esperança de que um milagre técnico aconteça até lá e a gente possa usar o recurso das câmeras e da mesa de corte, de tudo que a gente tem aqui. Guarde o que eu falei a você, guarde no coração. E não fuja da verdade que você tem ouvido. Tá bom? Senhor Jesus, por favor, que a tua palavra, o Evangelho, sem rodeios, sem invenções, sem barbarismos, sem tentativa de impressionar ninguém, na pureza de como disseste, de como falaste, de como ensinaste, de como propuseste, que está sendo proposto de novo e sempre e outra vez, sempre de novo. Alcance essa área tão impossível de ser penetrada, a menos que o Espírito Santo,
gere um constrangimento, porque eu sei que o Evangelho é contra o instinto animal da gente, é contra o bicho que nos habita. O Evangelho é contra os instintos de autopreservação. O Evangelho é contra a intuição psíquica e carnal da gente, que é uma intuição que privilegia o narcisismo das nossas aparições,